Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, primeiro dia do mês de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo, aqui na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na Verde Vale FM, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora 6h36. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de dengue em 2024. Soma da renda dos brasileiros é a maior desde 2012, é o que diz o IBGE. Fim da reeleição para o Executivo avança no Senado com a apresentação de 3 propostas. Caso Valério Luiz, Justiça anula júri que condenou 4 dos 5 réus acusados de matar o radialista. Vacinação contra a dengue é ampliada para adolescentes até 14 anos em Goiás. Bolsa Estudo é ampliada e vai beneficiar mais de 57 mil estudantes do 9º ano em Goiás. TRE goiano suspende 10 partidos que podem ficar impedidos de lançar candidatos este ano. Professores da UEG iniciam greve por tempo indeterminado nesta sexta-feira com ato na Praça Cívica em Goiânia. Fluminense conquista a Recopa pela primeira vez. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Mais uma vez, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Um excelente mês de março a todos. A partir de agora, você confere as principais notícias e destaques pelo Brasil, pelo esporte e pelo mundo aqui no Jornal Verde Vale. Olha, o Brasil ultrapassou nesta quinta-feira, infelizmente, a marca de 1 milhão de casos de dengue somente este ano. Estão entre confirmados e prováveis. A informação consta da atualização mais recente do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde. Ao todo, são 1.017.278 casos prováveis nesse ano. Até o momento, o país contabilizou 214 óbitos por dengue e outros 687 ainda sob investigação. O painel indica também que o coeficiente de incidência da doença no país é de 501 casos prováveis para cada 100 mil habitantes. A unidade da federação com maior taxa de incidência por número de habitantes segue sendo o Distrito Federal, que contabilizou mais de 100 mil casos somente este ano, com incidência de 3.575 infecções a cada 100 mil habitantes. O volume de casos de dengue registrados no início desse ano apresenta um padrão atípico quando comparado à série histórica da proliferação da doença. Como informou o Ministério da Saúde, houve também uma antecipação do pico de casos para os primeiros 2 meses do ano. E a Justiça Federal da Bahia pediu a extradição do argentino Diego Hernan Dirizio e da esposa dele, Julieta Vanessa Nardi Aranda. Ele é apontado como o maior traficante de armas da América do Sul. No início deste mês, ele e a esposa acabaram sendo presos na Argentina. Dirizio é suspeito de ter vendido milhares de armas para o primeiro comando da capital, PCC, e também o Comando Vermelho. O esquema teria movimentado em torno de 1,2 bilhão de reais. Além de repassado 43 mil armas durante 3 anos. O suspeito é dono de uma empresa com sede no Paraguai que comprava armas do leste europeu e conseguia repassar os produtos para criminosos por meio de empresas de fachada. A sede da importadora fica em Assunção, no Paraguai. Em dezembro do ano passado, o argentino e a esposa foram alvo de mandados de prisão e busca no contexto da Operação da Corvo, da Polícia Federal. Segundo a PF, o esquema importou milhares de pistolas, fuzis e munição de vários fabricantes europeus sediados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. As investigações da polícia começaram em 2020, quando houve apreensão de 23 pistolas e 2 fuzis. Combate à dengue, como dissemos, mais de 1 milhão de casos no país até o mês de fevereiro. Por isso, o dia D da campanha será neste próximo sábado, amanhã.
A matéria, quem nos traz os detalhes é Cadu Macri. Atenção, você que mora em uma cidade da região centro-oeste do Brasil, essa mensagem é para você. Vamos ajudar no combate contra a dengue? O próximo sábado, dia 2 de março, vai marcar o dia D no combate contra a dengue no Brasil. Com o tema 10 minutos contra a dengue, a ação do governo federal, conduzida pelo Ministério da Saúde, visa criar uma mobilização nacional para reforçar as medidas de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. A dengue é uma doença que traz preocupações para todos e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembra que, além dos gestores públicos, a população também pode ajudar fazendo a sua parte. Nós continuamos com a visão da dengue como uma doença de determinação socioambiental, então olhar para o ambiente é fundamental considerar aquilo que nós temos falado insistentemente, né, uma responsabilidade de todos os gestores, e aí vem as questões de saneamento, de limpeza urbana, que são fundamentais, mas também a responsabilidade de cada um de nós como cidadãos, de prevenir os focos, olhando dentro da nossa casa e ao redor, né? Daí a nossa campanha dos 10 minutos no combate à dengue. No próximo sábado, o dia D no combate à dengue é o momento de separar 10 minutos do seu dia e, junto com os seus amigos e familiares, eliminar os possíveis focos do mosquito. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, convida os moradores dos estados da região centro-oeste do Brasil a ajudarem nessa missão. Nós estamos fazendo uma grande chamada para que você, sua família, toda a sua comunidade possa se unir a nós nesse grande dia de mobilização contra a dengue. 10 minutos, eles são suficientes para você olhar se você tem uma água parada, se tem uma caixa d'água que está sem tampa, se tem um vaso de flor que você pode colocar ali uma areia, se tem um lixo que não está devidamente amarrado, fechado. Então, muito importante que você olhe locais nas nossas casas onde a água pode ficar parada e pode, assim, auxiliar na reprodução do mosquito. O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas recebam os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde em suas casas para que esses profissionais possam auxiliar a população a encontrar e eliminar possíveis criadouros. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. E o Superior Tribunal de Justiça anulou o júri popular que condenou 4 dos 5 réus acusados de planejar e executar a morte do radialista Valério Luiz. O recurso foi um pedido de defesa de Maurício Sampaio, apontado como mandante do crime. A ministra relatora Daniela Teixeira reconheceu que o interrogatório de Marcos Vinícius Pereira Xavier, acusado de ter ajudado os demais a planejar o homicídio, foi feito de forma irregular por estar sem a presença da defesa dos outros réus. Com isso, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a condenação, foram anulados. O advogado da acusação e filho do radialista Valério Luiz Filho argumenta que o depoimento em questão não foi usado no júri popular e que, por esse motivo, eles vão recorrer para que a condenação não seja afetada por essa decisão. Conforme o documento, em março de 2014, Marcos Vinícius teve a sua prisão preventiva decretada. Depois de capturado em Portugal e extraditado para o Brasil, a defesa dele pediu que ele fosse ouvido em audiência especial para explicar o motivo da sua fuga e oferecer fatos novos ao processo. A audiência aconteceu em outubro de 2015, mas as explicações dadas por Marcos Vinícius não se limitaram aos fatos da prisão dele, já que o réu acabou delatando os outros acusados sem a presença dos advogados de defesa deles. E a vacinação contra a dengue será ampliada aqui no estado de Goiás. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. A partir dessa sexta-feira, o imunizante estará disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Ainda não há previsão de quando a vacina será ofertada para a população geral. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Razível dos Reis, e a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim,
A aplicação da vacina, que antes estava disponível apenas para crianças de 10 e 11 anos, se deu em função da baixa procura pelo imunizante. Apenas 13% do público-alvo foi vacinado. Ainda de acordo com a secretaria, a baixa procura pela vacina se dá em função dos vídeos com informações falsas que circulam na internet. Ainda conforme a secretaria, por se tratar do mesmo imunizante, o Qdenga, crianças e adolescentes que receberam a primeira dose do imunizante na rede privada pode receber a segunda dose na rede pública, isso respeitando o intervalo de 3 meses. E a Universidade Estadual de Goiás publicou o edital de aproveitamento de vagas do vestibular pelo Enem. Saiba como funciona com Lucas Xavier. A Universidade Estadual de Goiás está com inscrições abertas até o dia 5 de março para o edital de aproveitamento de vagas remanescentes do vestibular, destinadas a alunos que querem ingressar nos cursos de graduação por meio do aproveitamento do desempenho no Enem. Para fazer a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico estudeconosco.eg.br. São ofertadas 923 vagas em 31 cursos de graduação, entre eles estão agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, engenharia agrícola, engenharia civil, farmácia, medicina veterinária, química industrial e zootecnia. Podem concorrer às vagas os candidatos que tenham concluído o ensino médio e realizado o Enem no período de 2014 a 2023. O candidato precisa ter obtido resultado igual ou superior a 500 pontos na média das notas das 4 provas objetivas e da redação, não tendo tirado 0 em nenhuma delas. A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente da média das 4 provas objetivas e da redação do Enem, respeitando-se o limite de vagas de cada curso, cidade e turno indicados no formulário de inscrição. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 agora. Vamos ao mundo da Fórmula 1. Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro dia de atividades oficiais da competição este ano. Ele liderou a dobradinha da Mercedes com George Russell, sendo 2 décimos de segundo mais lento. O tricampeão e favorito ao título Max Verstappen foi o 6º colocado, mas aparentava estar com mais combustível em sua volta mais rápida. A segunda sessão de treinos livres é a mais rápida do dia e a mais representativa, porque acontece no mesmo horário da classificação e da corrida, já à noite no Bahrein. A temperatura da pista estava bem mais baixa do que à tarde e o vento mudou de direção, alterando o comportamento dos carros. A única reclamação de Verstappen foi em relação ao seu capacete. O holandês disse que estava com muito ar entrando. A sua tocada não apontava nada de anormal com o carro. Então, a 6ª colocação muito provavelmente é apenas o reflexo de uma abordagem mais conservadora da equipe. O seu companheiro Sérgio Pérez foi o 10º. De qualquer maneira, Fernando Alonso foi o 2º com a Aston Martin. Teve um dia bastante sólido, sempre andando entre os primeiros. Carlos Sainz foi o 4º com a Ferrari, enquanto seu companheiro Charles Leclerc reclamou algumas vezes do trânsito e foi o 9º. E a CBF recusou o pedido de 9 clubes da Série A do Brasileirão para a paralisação da competição durante a Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos. Em nota oficial divulgada na noite de ontem, a entidade alegou diversos pontos para a recusa do pedido, entre eles os prejuízos à dinâmica de competições do Brasileirão e da Copa do Brasil. O pedido foi feito por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. A mudança no calendário teria como objetivo inverter as 4 rodadas previstas durante a Copa América pelas 8ª e 4ª de final da Copa do Brasil, de modo que nenhuma equipe fosse desfalcada durante o Brasileirão e outras 2 rodadas sejam disputadas nas datas das finais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50 e o Brasil poderá exportar extrato de carne bovina para Singapura. A abertura do mercado foi comunicada na última terça-feira pelas autoridades daquele país ao Ministério da Agricultura.
Foi o que informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. É um produto processado de altíssimo valor agregado, que vale mais do que a carne nobre. Isso gera oportunidades para o campo, é o que afirmou ele. Em nota divulgada na quarta-feira, o Ministério afirmou que o Brasil recebeu a aprovação sanitária para comercializar o produto no país asiático. No início do mês, Singapura autorizou a entrada de carnes e produtos derivados de ovinos do Brasil. Em 2023, o país importou aproximadamente 685 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros, de acordo com dados do Ministério. No ano, o Brasil conquistou 16 novos mercados para produtos agropecuários. Em 2023, as aberturas de mercado chegaram a 78. Começamos em 2024 em ritmo ainda mais acelerado, com recorde bimestral de aberturas, é o que afirmou o ministro. Segundo Fávaro, Lula pediu a ele a organização de uma missão empresarial para a União Africana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E a soma das rendas de todas as pessoas ocupadas no mercado de trabalho do Brasil atingiu um novo recorde da série histórica, iniciada em 2012. No trimestre encerrado em janeiro, ela atingiu 305,1 bilhões de reais. O número, Daliana, representa um crescimento de 2,1%, equivalente a 6,3 bilhões de reais em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, o avanço foi de 6%, com um acréscimo de 17,4 bilhões. É isso que mostram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O documento com dados sobre o desemprego no país foi divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A soma das rendas, tecnicamente chamada de massa de rendimentos, inclui tanto o setor formal quanto o informal. A grosso modo, para chegar ao resultado, o IBGE multiplica a renda média do trabalhador pelo número de pessoas ocupadas. Ainda de acordo com o IBGE, o rendimento real habitual de todos os trabalhos chegou a 3.078 no trimestre encerrado em janeiro, que representou um crescimento de 1,6%, R$ 47 a mais sobre o trimestre anterior e de 3,8% no ano. E o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou nesta quinta-feira 3 sugestões de PECs, ou seja, proposta de emenda à Constituição, para acabar com a possibilidade de reeleição a cargos no Poder Executivo. A ideia é de que só um dos textos seja de fato protocolado após debates internos que revelem qual deles é a preferência da maioria. Em todos, o entendimento é de que vereadores, prefeitos, governadores e presidentes possam se eleger apenas uma vez em mandatos que passam a ser de 5 anos. Segundo Castro, há convergência por parte dos parlamentares em alterar as regras para um mandato único e, em contrapartida, ampliar a permanência no cargo de 4 para 5 anos. O debate seria em relação à unificação ou não dos anos de eleição e as estratégias para se chegar a esse período em comum. Atualmente, as eleições municipais ocorrem em anos diferentes das estaduais e federais, o que exige comparecimento às urnas de 2 em 2 anos. Os parlamentares estudam uma unificação, fazendo com que os eleitores votem de 5 em 5 anos. Isso acarretaria ainda na necessidade de mudar as regras do legislativo. A proposta seria aumentar os mandatos de deputados de 4 para 5 anos e dos senadores de 8 para 10 anos. Relator propõe fim da reeleição e quarentena para militares. Vamos ouvir mais detalhes sobre esse assunto com Yuri Hudson. O senador Marcelo Castro apresentou nesta quinta-feira o relatório final do novo Código Eleitoral. A proposta trata de 2 pontos polêmicos. A primeira, a quarentena de 4 anos para que juízes, militares e membros do Ministério Público possam se candidatar a um cargo eletivo. Outro trecho ainda mais polêmico ainda, proposto no novo Código Eleitoral, é o fim da reeleição. A medida valeria para os cargos de presidente da República, governador e prefeito. Ao todo, Castro trouxe 3 PECs que tratam sobre o tema. Todas as 3 PECs que nós estamos apresentando, elas põem fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República. Todas 3 colocam um mandato de 5 anos para todos, sendo que a diferença entre elas é a seguinte: uma não traz a coincidência de eleições. Então, os prefeitos eleitos em 2024, pela primeira vez, teriam direito à reeleição em 28,
e a reeleição já seria por 5 anos. O fim da reeleição pode ser um dos temas mais polêmicos, já que os próprios governadores e até o presidente da República pode tratar junto à base aliada para inviabilizar a tramitação da matéria. Por outro lado, a exigência de quarentena de 4 anos antes das eleições por parte dos magistrados e policiais pode ganhar força no Congresso Nacional. São casos de atividades, de funções que a gente entende que são incompatíveis com a atividade política. Juízes, promotores, policiais, militares, nós entendemos que não se misturam. A pessoa não pode ser juiz e político, não pode ser promotor e político, não pode ser militar e político. Quer ser político? Tem problema. Abandona a magistratura, o Ministério Público, abandona a carreira militar e vai ser político. Não é proibido, mas as duas coisas não dá certo. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o tema será prioridade na casa. Ele vai conversar com líderes partidários já nesta sexta-feira para tentar desenhar um calendário de votação para o novo Código Eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10 agora. Na última quarta-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entregou simbolicamente 280 cartões do Bolsa Estudo 2024, beneficiando mais de 57 mil estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública. Essa ampliação do programa, que já atendia o ensino médio desde 2021, representa um investimento por parte do governo de Goiás, que vai destinar esse ano 261 milhões de reais para garantir o auxílio aos estudantes. Caiado ressaltou a importância dessa iniciativa pioneira, que já se tornou um case de sucesso, inclusive sendo replicada pelo governo federal. Minha preocupação sempre foi não deixar que uma geração toda de crianças e jovens ficasse desassistida daquilo que é obrigação do governo. Quando o dinheiro é bem aplicado, damos conta de mudar as coisas, é o que afirmou o governador durante a cerimônia realizada na sede da Secretaria de Estado da Educação em Goiânia. O Bolsa Estudo é uma ajuda de custo dividida em 10 parcelas de R$ 111,92, destinado a estudantes que mantenham pelo menos 75% de frequência e uma média bimestral mínima de 6 nas aulas e atividades escolares. Atualmente, dos 263.394 beneficiários desse programa, 57.727 são do 9º ano do ensino fundamental e os outros 205.667 do ensino médio. Essa assistência é fundamental para muitas famílias, como destacou a secretária de Educação, Fátima Gavioli, ao explicar que mais de 70% das compras realizadas com recurso são destinadas à alimentação, contribuindo diretamente com o núcleo familiar. E o projeto presidencial do governador Ronaldo Caiado se fortalece com a ascensão do advogado Antônio Rueda à presidência nacional do União Brasil. A mudança no comando da legenda é um reforço importante na pretensão do goiano. Rueda foi eleito nesta quinta-feira para o triênio 24-26. Pré-candidato à presidência, Caiado trabalhou intensamente pela troca na liderança da legenda, que até então era presidida pelo deputado federal Luciano Bivar. A nova executiva encabeçada por Rueda tem integrantes de todas as alas do partido, mas foi desenhada por aliados do governador goiano, entre eles o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que vai assumir a primeira vice-presidência. A mudança no comando do União Brasil era tida como fundamental para Caiado continuar a construir o projeto de disputar a presidência da República em 2026. O governo do estado cria parque em homenagem às vítimas de atentado terrorista em Israel e Caiado assina tratados de cooperação com o país. A reportagem é com Pedro Henrique Rabelo. Foi inaugurado dentro do Detran, em Goiânia, o Parque Am Israel Rai, que significa o povo de Israel vive. 1.200 árvores foram plantadas. O governador Ronaldo Caiado ainda assinou 2 acordos de cooperação entre o estado de Goiás e Israel. Um garantindo a luta pelo respeito ao povo judeu e o outro sobre a utilização da tecnologia israelense para ações e projetos sociais do governo. Aqui era um parque abandonado, cheio de carcaças de veículos, conforme a imagem que nós estamos passando para vocês. E nós revitalizamos e temos uma área hoje que vai virar um local de visitação internacional. As árvores plantadas são de espécies nativas do nosso cerrado.
exceto uma, essa oliveira que está aqui ao meu lado, que veio diretamente do país homenageado. Um ato que contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e que faz com que a paz seja a protagonista da história. E mais, estreita a relação entre o nosso estado de Goiás e Israel. Isto aqui é sim uma homenagem ao povo judeu, especialmente às 1.200 vítimas que foram barbaramente assassinadas sem menor direito à defesa. Plantar árvores é uma coisa que fica por tempo e significa uma criação e uma coisa que é tipo de otimismo para o futuro. Então, se tornar esta tragédia que aconteceu para uma coisa talvez mais positiva, como uma visão para o futuro. O deputado federal Gustavo Gayer esteve presente e condenou os atos contra o povo de Israel. O que está acontecendo é inaceitável. O meu coração está com o nosso povo judaico aqui de Goiânia, de Goiás e do Brasil inteiro. A todos os judeus que estão aqui agora, saibam que o povo de bem está do lado de vocês. O governador fez questão de pedir desculpas ao povo de Israel em razão da fala do presidente Lula, quando comparou os conflitos que acontecem na faixa de Gaza ao Holocausto. Fala que repercutiu no cenário mundial. Meu pedido de desculpas, porque realmente o presidente da República não poderia jamais comparar a situação com o Holocausto, que foi, sem dúvida, algo assim que é um total desconhecimento da história do mundo. Não existiu nada ali que fosse mais trágico, torturento, maior barbárie que o mundo já assistiu, que foi aquilo. O embaixador de Israel também comentou sobre como seu país recebeu as polêmicas falas do presidente. Temos uma troca de palavras, espero que vamos passar mais rápido que possível para voltar para relações diplomáticas mais estáveis e mais positivos para beneficiar, que todos os lados vão beneficiar disso. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. Enquanto conversa com a Caixa para costurar um acordo de quitação da Neoquímica Arena, o Corinthians pagou 12 milhões de reais da parcela final de 2023, que estava em atraso. Com o novo envio, o clube chegou a 100 milhões transferidos para a instituição somente no ano passado. No acordo atual, o valor principal, que vai de fato abater a dívida e passa de 600 milhões de reais, só começa a ser pago em 2025. Os 12 milhões finalizaram a parcela de 25 milhões previstos no acordo de pagamento dos juros com o banco. A próxima parcela a ser paga, também de 25 milhões, vence agora no mês de março. Nesse ano, o compromisso do Corinthians com a Caixa é do pagamento de 4 parcelas trimestrais, que variam de acordo com a taxa de juros praticada no país. A expectativa é que o clube tenha que desembolsar em torno de 80 milhões de reais para a amortização de juros. 7h17, pouco mais de 9 meses depois dos ataques racistas sofridos pelo brasileiro Vinícius Júnior no estádio Mestalla do Valência, o clube e a La Liga tentam evitar um novo episódio de discriminação racial. Segundo o The Athletic, ambas as partes têm realizado reuniões regulares onde são discutidas medidas de segurança para detectar comportamentos racistas e elaborar ações rápidas caso algo aconteça no jogo contra o Real Madrid neste sábado. Em matéria publicada nesta quinta-feira, o jornal britânico revelou os bastidores da estratégia de reposicionamento da imagem do clube depois do caso de racismo generalizado em seu estádio na temporada passada. Depois do caso com o Vinícius Júnior, os dirigentes do Valência formaram um grupo de trabalho para combater o racismo e todas as formas de discriminação. Com o slogan VCF World, foi organizada uma campanha de sensibilização contra o racismo e a discriminação para a temporada 23-24. No entanto, durante todo esse período, nunca houve um pedido de desculpas públicas do Valência para Vinícius Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h19. O Sindicato Nacional de Auditores Fiscais Federais Agropecuários realizou uma reunião nesta quarta-feira com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para discutir a necessidade de reestruturação da carreira. Durante o encontro, o presidente da ANFA Sindical, Janus Pablo, ressaltou a participação ativa de Fávaro na negociação.
O ministro já se reuniu com representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para abordar a proposta apresentada pelo sindicato. Carlos Fávaro assegurou que em uma reunião marcada entre o MGI e o ANFA sindical, uma nova proposta deve ser apresentada. E o preço do leite captado no Brasil em janeiro registrou a terceira alta consecutiva de 4,5% na média nacional. Isso segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. O litro chegou a R$ 2,13, mas ainda está 23,3% abaixo do valor de janeiro de 2023 em termos reais. A seca e o calor que impactam a produção desde setembro são os principais fatores para a alta, de acordo com o CPEA. A menor oferta intensificou a disputa entre laticínios e cooperativas por fornecedores, com queda de 1,85% na captação de dezembro para janeiro e de 4,1% no acumulado de novembro a janeiro. A expectativa é de que o preço do leite continue subindo nos próximos meses, mas o consumo e as importações podem limitar a valorização. O consumo de derivados está sensível ao aumento de preços, dificultando o repasse da alta da matéria-prima aos consumidores. As importações de lácteos também pressionam as cotações no mercado interno. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20 agora. E o concurso 2.694 da Mega Sena foi realizado na noite dessa quinta-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou R$185 milhões, o sétimo mais alto da história do concurso. Confira os números sorteados: 7, 20, 22, 29, 41, 58. 5 apostas, 152 apostas, aliás, fizeram a quina e cada uma levou para casa R$45.680. Já 10.083 apostas fizeram a quadra e cada um levou para casa R$983,74. O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, sábado. E somente 1% da população brasileira faz doação de sangue. A matéria é de Larissa Diamantino. Aproximadamente 1% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada 1.000 habitantes. Os dados são do Sistema Único de Saúde. De acordo com a Organização Mundial, o índice está dentro do recomendado, que é de 1 a 3% da população de cada país que deve ser doador. Em contrapartida, no estado de São Paulo, o estoque segue abaixo, com apenas 50% da capacidade, de acordo com a ProSangue. Segundo a doutora Tila Facincani, médica da ProSangue, a doação é importante para auxiliar em cirurgias e outros procedimentos médicos. Porque para salvar as vidas mesmo das pessoas que têm essa necessidade de sangue, que passa por um procedimento, teve uma hemorragia. Então, tem que pensar que para o doador é um ato bem simples, seguro, mas para quem recebe é uma vida salva. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Na rede pública de saúde, todo o sangue coletado é testado e liberado para o uso só após a segurança comprovada. Além da sorologia, 100% da coleta passa por testes que reduzem a chamada janela imunológica para HIV, hepatite C e B. Em São Paulo, os sangues O negativo, O positivo e B negativo estão em estado de emergência e os tipos B negativo e AB negativo estão em alerta. Segundo a doutora Facincani, desde a pandemia de Covid-19, a ProSangue tem tido dificuldades para alavancar o seu estoque. Desde a pandemia, nunca mais a gente teve os mesmos estoques, as pessoas vêm doando menos sangue, mas a necessidade aumenta. Para quem tem medo, tem algum receio da doação, a gente aconselha que venha, veja como se sente no ambiente. Tem alguns postos que são fora do ambiente hospitalar, a gente conversa, explica. No Brasil, mais de 2.000 serviços de hemoterapia estão disponíveis para a população. O Ministério da Saúde reforçou que a importância de aumentar o número de doadores está em manter os estoques de todo o país regular. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Larissa Diamantino. 7h24, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Já. Após o intervalo, o Ministério da Saúde
antecipa a vacinação da gripe para o mês de março. Desemprego volta a subir em janeiro e atinge 8,3 milhões de brasileiros. Claro, também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h35 agora, 7h35, de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 1º de março. O Ministério da Saúde decidiu antecipar o início da campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil, devido ao aumento da circulação dos vírus respiratórios. Tradicionalmente realizada entre abril e maio, a campanha deste ano vai começar no dia 25 de março. As vacinas serão distribuídas a partir do dia 20 de março para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2023, a estratégia foi alterada para a região Norte, onde a imunização ocorreu entre novembro e dezembro, considerando as particularidades climáticas da região. A imunização visa proteger contra o vírus que geralmente circula nos meses de maio, junho e julho. Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, destaca a antecipação da campanha para proteger a vacinação, especialmente idosos, gestantes e profissionais da saúde antes da chegada do inverno. A vacina trivalente, contendo 3 cepas do vírus, protege contra os principais vírus em circulação no Brasil. Estima-se que 75 milhões de pessoas serão imunizadas, podendo a vacina contra a influenza ser administrada simultaneamente com outras do calendário nacional de vacinação. E depois de fechar 2023 com a 9ª queda consecutiva, a taxa de desemprego no Brasil voltou a subir e chegou a 7,6% no trimestre encerrado em janeiro. Trata-se do menor nível para o mês desde 2015, segundo dados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa mostra que, apesar do recuo, 8,3 milhões de brasileiros não ocupam uma vaga de trabalho. Segundo o IBGE, a quantidade de pessoas desempregadas recuou em 703 mil ao longo do ano. O número de pessoas ocupadas teve uma leve alta e agora são de 100 milhões e meio de pessoas que têm uma ocupação. A massa de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a 37 milhões e 900 mil, com alta de 1,1 milhão ao ano. Esse número inclui os trabalhadores domésticos. Já o número de empregados sem carteira no setor privado, que é de 13,4 milhões, ficou estável no trimestre. No ano, representaram 335 mil pessoas a mais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, critica a PEC que blinda o Congresso de Operação da Polícia Federal. Detalhes você confere com Yuri Hudson. A proposta de emenda à Constituição que blinda o Congresso Nacional de Operações da Polícia Federal não deve ter o aval do Senado. Pelo menos essa é a sinalização do presidente da casa. Rodrigo Pacheco afirmou ver com perplexidade uma eventual PEC que possa proteger deputados e senadores de ações da Polícia Federal. Esse tema ganhou força após ações da Polícia Federal terem como alvos deputados federais dentro da Câmara. A ideia é proibir operações de busca e apreensão contra deputados e senadores em ambas as casas legislativas e nas dependências do Congresso Nacional, o que pode incluir até residências oficiais. Para Pacheco, a iniciativa não deve avançar. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, precisa ter equilíbrio nesse trato, mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. O presidente do Congresso ressaltou ainda a possibilidade de se aprimorar os procedimentos de investigação. Segundo ele, as formas de execução das medidas cautelares contra parlamentares com prerrogativa de foro privilegiado podem ser aperfeiçoadas, embora não tenha oferecido detalhes sobre como isso pode ser feito. A medida atualmente tem o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ganhou uma certa celeridade entre os líderes partidários após a Operação Lesa Pátria, que investiga atos antidemocráticos do 8 de janeiro.
Essa operação mirou o deputado federal Carlos Jordi, que é líder da oposição. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos especificamente no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h40. E o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás acatou a manifestação do Ministério Público Eleitoral para a suspensão de 10 partidos. De acordo com a assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, eles deixaram de apresentar as prestações de contas que são obrigatórias por lei. A relatoria do processo foi da vice-presidente da Corte, a desembargadora Amélia Martins de Araújo. Na ação são citados o Agir, Avante, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, Mobilização Atualmente, PRTB, PSTU e o UP. Ao menos 8 deles, DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PRTB, PSTU e UP, podem ficar impedidos, aliás, de lançar candidaturas para as eleições de outubro próximo. A sentença foi publicada no último dia 12, quando houve a concessão de prazo de 15 dias para as legendas se defenderem. E os professores da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, iniciaram uma greve, aliás, por tempo indeterminado, nesta sexta-feira, com um ato daqui a pouco, às 10 horas, na Praça Cívica, em Goiânia. O movimento convocado pela Associação dos Docentes da UEG, o ADUEG, foi aprovado em assembleia na quinta-feira passada. A decisão ocorre por falta de resposta do governo goiano. A ADUEG reforça que ainda não houve posição. No dia 19, os professores chegaram a iniciar o semestre letivo. Em 21 de fevereiro, contudo, ocorreu uma paralisação. Na ocasião, 4 campos e 17 unidades pararam, entre eles os campos de Anápolis, São Luís de Montes Belos e Morrinhos, além das unidades de Inhumas, Iporá, Itumbiara e mais. Até essa sexta-feira, as aulas seguem normalmente. A UEG possui cerca de 12 mil estudantes matriculados. Como mencionado, a greve ocorre por falta de retorno do governo goiano sobre as demandas da categoria. Em 16 de fevereiro, quando foi aprovado o indicativo de greve, a ADUEG encaminhou o ofício aos responsáveis, mas não teve resposta. Entre as reivindicações está o acesso à proposta de plano de carreiras dos docentes da UEG, que tramita na Secretaria de Estado da Administração. A associação pede para integrar o grupo de trabalho que está reformulando a carreira. Já a segunda é que o governo encaminha ao Legislativo o projeto de lei para alteração da lei de plano de carreira dos docentes da UEG, com extinção do quadro de vagas a fim de viabilizar as promoções dos docentes. Uma operação do governo estadual combate fraude milionária do grupo suspeito de sonegação de impostos. Os detalhes dessa operação você confere com Leandra Matos. O governo de Goiás deflagrou a Operação Lumière, a maior já realizada entre a Secretaria da Economia e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. A ação contou com a participação de mais de 50 servidores do Fisco Estadual e apoio fiscal fazendário, 200 policiais civis, além do Batalhão Fazendário Militar. A fraude, detectada inicialmente pela Gerência de Inteligência Fiscal da Economia, apontou a existência de um grupo empresarial do ramo de produtos elétricos, que comercializa quase que a totalidade de suas mercadorias com o setor público, com várias prefeituras do interior por meio de licitações. O grupo utilizava laranjas para ocultação dos reais proprietários e do patrimônio e sonegava impostos em suas operações de vendas dos mais variados produtos elétricos. Segundo a Secretaria da Economia, a operação começou com uma investigação que durou 4 meses de trabalho. Na ação foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão temporária e efetuado o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis até o montante de 115 milhões de reais. O valor sonegado pode chegar a mais de 250 milhões de reais. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.